Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. Espero encontrá-los todos muito bem, né, turma? Hoje nós vamos falar de comércio e serviços no Brasil, tá? Então, turma, antes eu gostaria de falar sobre esses setores da economia, tá bom? Nós temos 3 setores, alguns livros já falam em até 4 setores da economia. O setor primário, que está ligado aí às atividades da agropecuária e também do extrativismo, tá? O setor secundário, que é o setor da transformação, né, da transformação de bens primários em produtos industrializados, né? Portanto, o setor secundário é o setor da indústria, da transformação, e o setor terciário, que está ligado ao comércio e à prestação de serviço. Alguns livros já colocam aí a alta tecnologia, as empresas de altíssima tecnologia, como um setor quaternário. Mas hoje nós vamos falar especificamente do setor terciário no Brasil, tá? De forma específica no Brasil. Tá bom, turma? Pois bem, eu gostaria de mostrar para vocês, começando aqui já com nossos slides, tá? O setor terciário, tá? Que é o de comércio e serviços no Brasil. Nós vamos fazer aqui um setor muito complexo, tá, turma? Porém, nós podemos dizer que em grande parte, né, quase a totalidade de comércio e serviços no Brasil está ligada, está relacionada à zona urbana, o modo de vida urbano. Nem tudo de comércio e serviço está na zona urbana. Nós já ensinamos isso. Hoje a relação campo e cidade ela é muito mais complexa, há um emaranhado, né, muito maior do que décadas atrás, tá? Então hoje o campo também presta alguns desses serviços, né? Também até mesmo o comércio, tá? Mas em regra, né, na maioria, o comércio e serviço está ligado aí às cidades, tá bom? Está ligado às cidades. Como eu disse, não absolutamente. Tá legal? Muito bem, turminha. Vamos aqui, eu já falei para vocês dos setores da economia, no setor primário, no setor secundário, no setor terciário, tá? Primário, eu já disse, extrativismo e agropecuária. A agropecuária, quando eu falo, eu estou relacionando a agricultura e a pecuária, a criação, né? Secundário, indústria e terciário, comércio e prestação de serviço. Como eu disse, nosso tema hoje é especificamente o setor terciário, tá bom? E aqui nós temos o setor terciário, as principais características. No comércio, quem são, né, que faz parte aí do comércio? As lojas, lógico, supermercados, os restaurantes, os postos de combustíveis, as feiras, as panificadoras, tudo isso é comércio, está englobado, portanto, no setor terciário. Serviços, os bancos, tá? Os bancos prestam serviço, os hospitais, as escolas, né? A escola também é uma prestadora de serviço. Escritórios de advocacia, financiadoras, lavanderias, tudo isso está relacionado o quê? À prestação de serviço. Comércio e serviço, portanto, né, preenche aí, portanto, o setor terciário, né? Ele é um setor muito importante, tá? É um setor realmente que engloba a maior parte das pessoas que nós chamamos de população economicamente ativa. Professor, eu não sei o que é população economicamente ativa. São aquelas pessoas que estão aptas a trabalhar. Não importa necessariamente se elas estão trabalhando no momento, mas se elas estiverem trabalhando ou buscando trabalho, ou buscando emprego, elas fazem parte da PEA, tá? Claro, crianças não faz parte da PEA. Pessoas bem idosas não faz parte da PEA, porque já estão em idade de aposentadoria. A PEA são aquelas pessoas que, por lei,
né, e também pela sua formação física até, ela está apta a trabalhar, né, está trabalhando ou buscando, né, emprego ou buscando serviço, tá legal? Então, o grau de desenvolvimento do setor terciário, né, está atrelado à diversidade dos serviços prestados, à qualidade desses serviços e também às relações de oferta e demanda comercial. Atende bem ao princípio do capitalismo, né, turminha? Por quê? Né, nós sabemos quanto melhor a prestação de serviço, né, nós vamos ter que pagar um preço melhor, né? O comércio, quanto mais oferta um determinado produto, o preço é menor. Quanto mais escasso esse produto, o preço é maior. Então, o setor terciário, ele demonstra muito bem essa lei da oferta e da procura aí, que atende aí aos preceitos capitalistas de uma economia capitalista, como o Brasil, né, claro. A situação econômica de determinado país ou região depende do grau de desenvolvimento e complexidade do setor terciário, tá? Nós vamos falar um pouco disso aí mais na frente, tá bom, turminha? Muito bem, galera. Olha só, continuando, o setor terciário, ele é bem mais complexo na realidade, do que falar só serviço e comércio, né? Ó, segundo o IBGE, nós temos 8 subsetores. 8, gente. Comércio, alojamento e alimentação, transportes, comunicações, serviços financeiros, atividades imobiliárias e serviços prestados às empresas, administração pública e demais serviços, tá? Então, turma, olha só a importância. Esse setor terciário, ele é o mais dinâmico da economia. Ele é mais dinâmico que o setor primário. Ele é mais dinâmico do que o setor secundário. Professor, o que é que você quer dizer quando o senhor disse que o setor terciário é dinâmico? Pessoal, em um momento que a economia vai bem, o setor terciário é o que mais contribui para o PIB, para o Produto Interno Bruto do país. Também, no momento de crise, quem mais sente, né? Ou seja, o setor que é mais afetado em uma crise é o setor terciário, tá? Então ele é muito dinâmico, ele pode, tá, jogar a economia para cima, mas também ele pode sentir os reflexos aí de um mau momento na economia e a gente ter problemas, principalmente da questão do desemprego, tá, turma? Ó, 69% do PIB do país, né? Então, olha só, quase 70% das riquezas produzidas no Brasil está no setor terciário, tá? 79% dos empregos gerados. Gente, é muito. Quer dizer, a maior parte da população economicamente ativa está aqui no setor terciário, tá bom? Agora, esse setor terciário, né, ele se concentra no Sudeste, por exemplo, tá? É onde há a maior oferta de comércio e de serviços, tá bom? Nós não podemos esquecer do e-commerce ou do e-commerce, tá, turma? Que é o comércio digital, né? Quando você pede lá um tênis, quando você pede um óculos pela internet, esse comércio digital, principalmente agora, na época da pandemia, onde as pessoas procuram ficar mais em casa, né, atender suas necessidades na internet do que no comércio, né, para evitar contato com as pessoas, esse comércio tem tido um acréscimo, um crescimento muito vertiginoso, tá bom, turminha? Então, é importante a gente falar nisso aí também. Ok, galera? Tá? Espero que vocês estejam acompanhando aí pelo livro, tá? Turma, eu tenho um gráfico aqui, né, que vai até 2001, de 1940 a 2001. Ah, professor, já devia ter um dado mais avançado. Isso aqui é uma tendência, gente.
É uma tendência, dá para você entender perfeitamente. Eu não quero que você saiba, por exemplo, nesse momento, quantas pessoas tem no setor primário, quantas pessoas têm empregadas no setor secundário. Não, eu quero que, na realidade, vocês entendam essa dinâmica. Por exemplo, gente, essa linhazinha verde pontilhada aqui é o setor terciário. Olha, lá na década de 40, de 1940, do século 20, do século anterior, nós tínhamos o quê? Menos de 20% da população empregada no setor terciário. Lembre-se que nessa época o Brasil estava começando a se industrializar de forma mais efetiva, de forma mais dinâmica, né? Até então, até os anos 30, o Brasil era um país agroexportador. Portanto, nós tínhamos muito mais gente na zona rural, nós tínhamos muito mais gente empregada no setor primário. Olha só, em 2001, nós já chegamos a quase 60% das pessoas empregadas no setor terciário, né? No setor primário, é diferente essa linha azul que eu estou aqui mostrando com o mouse, né? Nos anos 40, pessoal, mais de 70% da população estava estava empregado no setor primário, no setor da agropecuária e da mineração, mas principalmente aí no setor da pecuária e da cultura, da lavoura, tá bom? Muito bem. O que é que acontece, pessoal? Existe um processo, né, principalmente com o fortalecimento da industrialização depois de 30, 40, 50, 60, de haver uma mecanização do campo, uma modernização. Significa dizer o quê? Máquinas substituindo mão de obra, tá? E aí o que que acontece? A participação das pessoas no setor primário cai vertiginosamente. Não significa dizer que, tendo menos pessoas no setor primário, a produtividade cai. Não, aconteceu justamente o contrário. A mecanização do setor primário diminui o número de pessoas, porém a produção é cada ano maior. Entenderam, galera? Tá? E o setor secundário, o setor da indústria. Pessoal, esse setor ele atinge aí um patamar, né? E hoje o mundo atravessa um processo de desindustrialização, né? Ou seja, o número de indústrias ela tem diminuído no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, tá? Portanto, nós temos aí uma quantidade de pessoas empregadas no setor primário e secundário equivalente, semelhante. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham realmente entendido, tá, turminha? E vamos para frente, né? Olha a variação do PIB, né? E serviços. Isso mostra aquela dinamicidade que eu falei para vocês agora há pouco, do setor terciário. Ele acompanha mais ou menos o PIB. Até 2013 nós temos aqui esse gráfico. Olha só, né? A prestação de serviço, ela vai acompanhando aqui. Opa, professor, mas o PIB caiu muito em 2009. O que foi que aconteceu? O serviço também, a prestação de serviço, né? De serviços, né? O comércio também caiu. O que foi que aconteceu? A crise mundial de 2008, né? E o Brasil, naquela época, eu não sei se vocês lembram que um presidente disse, não foi uma crise, não foi uma onda, foi só uma marolazinha, tal. Significa dizer que o Brasil sentiu pouco e recuperou logo depois. Olha só, né? O PIB cresce, o comércio cresce, mas aí chega 2013, o PIB e o setor terciário despencam no Brasil, né? E aí foi o período de 2013, 2014 que nós, além da crise econômica, tivemos também uma crise política, impeachment da presidenta Dilma e assim por diante, tá? Nós não vamos entrar aqui no detalhe de impeachment desse processo todo. Eu só quero dizer para vocês que vocês precisam entender que aqui 2008 a crise chegou no Brasil em 2009, mas nós nos recuperamos rapidamente, né? Foi um falsa recuperação, porque despencamos logo
nos anos subsequentes, né? E em 2013, essa crise, 2014, ela chegou e permanece até hoje, né? E hoje ainda mais agravada por conta da pandemia. Não conseguimos mais o mesmo nível da PEA trabalhando na indústria e principalmente no comércio. Tá bom, turminha? Vamos lá, galera. Continuando aí, tá? Evolução do setor terciário. Claro, né, galera? Desenvolvimento tecnológico nos setores primário. Quando eu digo desenvolvimento lá no setor primário, significa dizer o quê? Mão de obra saindo do setor primário e migrando para o setor terciário. Vou já fazer um comentário sobre isso aí, né? Quando eu falar dos países, setor terciário nos países emergentes, tá bom? Ampliação na oferta de serviços e mercadorias. E esses serviços, pessoal, ele vai se modernizando, né? Nós tínhamos serviço lá na década de 60, de 70, que nós não temos mais hoje. Mas hoje nós temos prestação de serviços, né? Que nós também não tínhamos naquela época. Isso por quê? Porque a tecnologia ela vai avançando, a tecnologia ela vai criando novos serviços, né? E, claro, o mundo vai acompanhando isso aí. Para isso, claro, precisava haver o quê? Uma qualificação da mão de obra que nem sempre nós temos no Brasil, tá bom? Práticas de melhorias de renda para acesso a produtos e serviços essenciais com o intuito de movimentar a economia, tá? Então, quando se fala em aquecer a economia, fala-se basicamente em aumentar o poder de compra, né, do brasileiro. E tem alguns programas. Agora, por exemplo, durante a pandemia, nós temos o auxílio emergencial, né, que é um dinheiro que vai auxiliar as pessoas, né, mas principalmente aí de gêneros alimentícios. As pessoas precisam comer, tá? Mas em tempos normais esse dinheiro poderia ser utilizado em outros produtos e também, quiçá, em outros serviços também. Aumento na oferta de empregos no setor terciário em detrimento aos demais, tá? Como eu disse, toda vez que a economia ela começa a se recuperar, o setor imediatamente que responde é o setor terciário, né? Porque emprega mais gente, nós temos mais oferta de comércio, mais oferta de serviço, as pessoas têm maior poder de compra, portanto, esse setor permanece aquecido. Também na crise, ele é o primeiro a despencar, tá, galerinha? Aumento dos incrementos tecnológicos na sociedade, o que eleva a demanda por serviços relacionados com os meios eletrônicos, né? Imagine, por exemplo, na década de 60, nós tínhamos serviços especializados para consertar rádios, por exemplo, né? Rádios portáteis. Hoje, né? Eu acho que se buscar aqui em Balsas, por exemplo, uma oficina, um prestador de serviço que conserta rádio, você vai ter dificuldade. Nós vamos ter muito mais casas ligadas aí ao conserto, por exemplo, de smartphone, de iPhone, do que propriamente dessa tecnologia um pouco mais ultrapassada, que ficou lá nas décadas de 70, de 80 e assim por diante. E assim nós vamos caminhando também, né, turma? Cada vez mais a tecnologia vai substituindo os produtos. E, é claro, a prestação de serviço ela precisa acompanhar. Tá legal, galera? Muito bem. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí tranquilamente. Olha, gente, olha aqui um mapa interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Olha, aqui em verde, né, galera? Número de unidades locais por município. Olha aqui, a prestação de serviço está no serviço de alimentação. Está mais aqui, ó, nos estados do Nordeste, mas principalmente aqui junto à costa, né, ao litoral brasileiro. Comércio por atacado também não é diferente. Observe que os mapas eles são bastante semelhantes, né? Por quê? Porque próximo ao litoral nós vamos ter a maior parte da população brasileira, nós vamos ter também as regiões mais industrializadas, portanto, nós vamos ter o quê? A população que mais consome alimentos, a população que mais compra no comércio. Tá, turma? Vamos continuar? Aqui fala do Simples Nacional, né? Vocês, aqui no livro de vocês, mas é uma lei, pessoal,
de 2006, que ela simplifica, né? Ela simplifica todos os impostos federais, previdência, estaduais e municipais em apenas né? Apenas uma guia que é o chamado, o famoso Simples Nacional. Isso foi um grande incentivo, né? Para quem? Para as pequenas e médias empresas, tá bom? Mas eu ainda quero falar aqui para vocês do setor terciário nos países emergentes. Turma, olha, eu gostaria de dizer para vocês, né, que a PEA está muito concentrada no setor terciário. Nos países emergentes é diferente. É diferente. Por quê? Coloque aí Brasil, coloque aí México, Argentina, né? Coloque aí esses países. Por que que nós temos um setor terciário diferente, por exemplo, comparado aos países ricos? Nos países ricos, nós tivemos uma urbanização organizada, né, tranquila, né? Ao longo do tempo, ela foi acompanhando aí a industrialização e nós tivemos tempo lá nos países ricos, tiveram tempo de organizar, né? E também a mão de obra ser incorporada aí nesse setor da economia. Aqui no Brasil e nos outros países emergentes, a industrialização não absorveu a quantidade gigantesca da mão de obra que veio do campo. Portanto, a urbanização ela foi desorganizada, foi rápida demais, né? Até por conta do país, como o Brasil, se industrializar bem mais tarde, né? Bem mais tarde. Então, o que que deu, pessoal? A mão de obra era desqualificada, não foi absorvida totalmente pela indústria, migrou para onde? Para o setor terciário. E o setor terciário tem muita gente, olha aí uma das características do setor terciário dos países emergentes, leia-se Brasil, informalidade. Gente, tem muita gente no setor terciário, não significa dizer que a prestação de serviço, que o comércio se desenvolveu plenamente. Não, nós temos grande parte das pessoas no setor terciário trabalhando trabalhando informalmente. Professor, o que é trabalhar informalmente? Sem registro, né? Sem carteira assinada, né? Muitos comércios, pequenos vendedores ambulantes, sem estar registrado na junta comercial, tá, pessoal? Então, outra característica do setor terciário no Brasil, hipertrofiado. Nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas no setor terciário, assim como nos países ricos. Só que lá, a diferença é que o comércio e a prestação de serviços são bem desenvolvidas, com mão de obra extremamente qualificada. Aqui nós temos essa defasagem, mão de obra desqualificada em grande parte, menores salários, tá? Informalidade. Então, essa hipertrofia no setor terciário não indica uma boa coisa. E o que é o trabalho informal, pessoal? Os camelôs, os guardadores de carros, os limpadores, né? Uma série de atividades. Tem até, além da informalidade, tem até a ilegalidade, galera, né? Bem pouco tempo atrás, o que a gente tinha mais aqui na cidade de Balsas era bancas vendendo aí, né, CDs de músicas, DVDs, de filmes, tudo pirata, ilegal, né? Hoje já não é tanto essa venda de CDs e DVDs, mas nós temos hoje, por exemplo, aí a venda de jogos, né, para PlayStation 4, 5, tudo ilegal, tudo pirata, tá? Então, também a gente tem que prestar atenção nessas condições, tá bom? Então, setor terciário no Brasil, hipertrofiado, mão de obra desqualificada, renda menor, tá? E uma série de outras coisas. Então, as taxas de desemprego elevadas podem indicar momentos de crises econômicas conjunturais e estruturais, além de outros fatores.
uma conjuntura. Por exemplo, a pandemia, né, é uma questão conjuntural, ela vai fazer a economia cair em quase todos os setores. Estruturais, pessoal, né? Desemprego estrutural é quando tem a vaga, né? A pessoa não tem a qualificação, ou quando a máquina, né? A tecnologia tira a mão de obra das pessoas, ou seja, tira aquela vaga, né? Vamos aqui um exemplo clássico, um caixa eletrônico, um cash, o famoso cash eletrônico, né? Quantos bancários perderam o emprego por conta que o caixa eletrônico, você faz saque, você faz pagamento, você faz transferência, você faz depósito, tudo. Então ele substitui e aí gera o desemprego estrutural. Tá legal? Uma das consequências desse processo é a ampliação do número de trabalhadores inseridos no mercado informal. Já falamos aqui. Trabalhos domésticos de autônomos sem registro nos programas de previdência, ambulantes, entre outros, fazem parte da economia informal, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Tá bom? Trabalho informal, continuando, é complexo e diversificado, podendo ser a venda de produtos e serviços caseiros, prestação de serviços especializados sem registro, atividade ambulante, pirataria, tráfico de drogas, contrabando, entre outros. Olha aí a ilegalidade, né, galera? Junto com a informalidade. No aspecto geral, a informalidade pode movimentar a economia, mas em muitos casos não supre completamente as necessidades de sobrevivência do trabalhador. Agora, nessa época de pandemia, essas pessoas informais estão tendo muitas dificuldades de receber o benefício. Por quê, turma? Porque não há registro deles, né? Então eles têm que fazer um cadastro, esperar a famosa análise, né? O estudo desse cadastro para poder ser liberados. Muitos conseguiram, outros tantos também não conseguiram. Então, os baixos salários e a vulnerabilidade das atividades podem promover a manutenção de uma parcela da população, né, na linha de pobreza. Mesmo estando no setor terciário, né, você ainda vai encontrar pessoas em extrema pobreza, porque a sua renda, né, é muito aquém do necessário para a sobrevivência. Muito bem, galera. A balança comercial. Professor, eu não sei o que é balança comercial. Gente, a balança comercial é o que o país exporta e o que o país importa. Se ele vende mais do que o que compra, nós vamos ter superávit. Se o país compra mais do que o que vende, nós vamos ter o quê? Déficit na balança comercial. Pois bem, galera, no Brasil, a balança comercial tem apresentado um saldo positivo, né? Um país emergente como o Brasil, ele precisa ter saldo em dólar, tá? Ele precisa ter reservas. E essas reservas, elas são obtidas através da balança comercial. Mas olha, gente, nós temos que vender muito, 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 muito para ter superávit. Por quê? Ó, olha só, nós temos a venda de produtos de base, o petróleo, o ferro, a soja, o trigo, o fumo, manufaturado, suco de laranja, tubos de ferro, autopeça, plástico, e semi-manufaturado, celulose, óleo de soja e açúcar. Significa dizer, pessoal, que nós não exportamos muito produtos de média e de alta tecnologia. Nós exportamos, mas não é muito. A nossa balança comercial, a nossa venda, a nossa exportação, geralmente são produtos de menor valor agregado, de menor valor no mercado, as famosas commodities, né? Ferro, minério de ferro, soja e assim por diante. Então, nós, se quisermos ter superávit, nós temos que vender muito, porque o que nós compramos geralmente são produtos de média e alta tecnologia, né? Então, você é obrigado a vender muito para comprar pouco, né? Infelizmente, o Brasil precisa reverter essa lógica. Mas nós conseguimos, mesmo assim, né, ao longo dos tempos, como no ano de 2015, ter superávit na balança comercial em quase todos os meses. Tá bom?
As importações estão direcionadas na compra de combustíveis, insumos agrícolas, remédios e autopeças, tá? Esses produtos que nós compramos lá fora são mais caros do que o que nós vendemos. Então, como eu disse, se nós quisermos ter superávit, nós precisamos vender mais e mais soja, e o setor primário aí, ele ajuda bastante os produtores rurais, assim como também a mineração. Tá legal, turma? Pois era isso, galerinha, tá? Espero revê-los em breve. Quero dizer para vocês que acompanhem aí, leiam o livro, assistam a aula, uma, duas, às vezes que você achar necessário. Fiquem com Deus, né? E que Ele nos proteja sempre.